Mais uma aula do nosso curso de Geometria Plana. Nessa aula nós vamos conversar sobre polígonos, vou passar para vocês uma visão geral do assunto polígonos. Na próxima aula eu vou falar mais especificamente sobre as diagonais de um polígono. Então vamos lá. Os polígonos são figuras planas e fechadas compostas por segmentos de reta. Dá exemplo aqui para vocês o que são polígonos. É uma figura plana, ou seja, elas estão num plano e são compostas por segmentos de retas. Então aqui nós temos dois exemplos de polígono e elas são fechadas. Essa daqui não é um polígono. Embora ela seja uma figura plana e fechada, um lado dela é curvo, então não se caracteriza um polígono. Essa daqui também não é um polígono, embora seja uma figura plana. E todos os lados compostos por segmentos de reta têm o lado aberto, então descaracteriza um polígono. Falar para vocês agora sobre polígonos convexos e não convexos. A gente já tratou desse assunto de convexo e não convexo na aula de quadriláteros, quando eu expliquei sobre quadriláteros convexos e não convexos. É a mesma coisa, só que ao invés de ser aplicado a quadriláteros, vai ser aplicado a qualquer polígono. O polígono convexo é aquele polígono que em qualquer dois pontos em seu interior eu consigo traçar um segmento de reta ligando esses dois pontos. E todo segmento de reta está contido no interior do polígono. Se parte desse segmento de reta estiver fora do polígono, ele é um polígono não convexo. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Esse polígono aqui, eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui. Traço um segmento de reta ligando esses dois pontos no interior do polígono. Nenhuma parte desse segmento de reta ficou fora do polígono. Todo o segmento de reta está contido dentro do polígono. E eu consigo fazer isso para quaisquer dois pontos que estejam dentro do polígono. Agora, esse outro aqui. Se eu boto um ponto aqui e outro aqui, traço um segmento de reta ligando eles, o que acontece? Todo segmento de reta está dentro do polígono, mas tem pontos do polígono em que se eu fizer isso, parte do segmento vai ficar fora. Por exemplo, se eu boto um ponto aqui e outro aqui, ligo os dois pontos, esse pedaço aqui está fora do polígono. Então isso faz com que ele seja um polígono não convexo. Deixa eu escrever aqui para vocês, olha. Convexo e não convexo. Ah, meu estúdio hoje está invadido de cachorro. Vem cá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. A outra está aqui também, ela entrou e saiu, mas ela é muito grandona. Não vou pegar ela aqui no colo agora não. Quais são os elementos de um polígono? Um polígono, ele tem lados, ângulos e vértices. Nesse polígono aqui, quais são os lados dele? A gente já viu essa nomenclatura, como que a gente chama o lado de um polígono. Se aqui tem o ponto A e aqui é o ponto B, esse lado do polígono que une o ponto A ao ponto B é um segmento de reta. Então a gente vai dar o nome ao segmento de reta, que é, a gente escreve os pontos que compõem o segmento de reta com um traço em cima. Então os lados desse polígono é o lado AB, o lado BC, tem o lado CD, o lado DE e o lado EA. Os ângulos. Os ângulos desse polígono estão aqui, são esses ângulos aqui. Como que a gente pode dar o nome ao ângulo? A gente coloca o nome do ponto com um chapeuzinho em cima. Ângulo A, ângulo B. Existem outras notações para essas nomenclaturas. Isso aí a gente viu em detalhes lá nas primeiras aulas aqui do curso de Geometria Plana. Caso você tenha alguma dúvida ou queira saber, relembrar, dá uma olhada lá. Aqui, ó, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. E tem também os vértices. Os vértices são esses pontos aqui, onde os segmentos de reta se unem. Então a gente tem o vértice A, B, C, D e E, no caso desse polígono. Faltou uma informação importante. A quantidade de lados é igual à quantidade de ângulos, que é igual à quantidade de vértices. No caso desse polígono aí, ele tem 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices.
Pode dizer também que a gente tem as diagonais, são os segmentos de reta, que une o vértice a um outro vértice não vizinho. Então, isso aqui é uma diagonal do polígono, aqui eu tenho uma outra diagonal, aqui eu tenho uma... Aqui não, aqui o segmento é vizinho, já é ligar para cá, tem que ser segmentos não vizinhos. Aqui, ó, diagonal, diagonal e aqui, diagonal, e já tem essa diagonal aqui. Então aqui eu tracei as diagonais do polígono. Não vou entrar em detalhes agora sobre a diagonal, porque vai ser o assunto da próxima aula. Vamos tratar agora de alguns tipos de polígono e da nomenclatura dos polígonos. Se esse curso estiver te ajudando, colaborando contigo de alguma forma, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe o curso com quem possa se interessar, compartilhe o canal com as pessoas da sua turma, da sua escola, do colégio, da faculdade, do preparatório, seu grupo de amigos, porque esse canal está começando agora, não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém, ainda não está monetizado no YouTube, e a forma que você tem de contribuir é simplesmente se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Vamos lá aqui para a aula. Polígono equilátero é o polígono que tem todos os lados dele congruentes, ou seja, todos os lados do mesmo tamanho. Aqui a gente tem o exemplo do losango, a gente já viu, tem uma aula que eu falo sobre o losango. Polígono equiângulo é o polígono em que todos os ângulos dele são iguais. Aqui no caso, coloquei como exemplo o retângulo. E o polígono regular. Polígono regular é o polígono que é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Eu coloquei aqui o triângulo equilátero como exemplo, ele tem todos os lados dele são iguais e todos os ângulos dele também são iguais. Então, o triângulo equilátero é um exemplo de polígono regular. E o quadrado também é outro exemplo de polígono regular. Todos os ângulos dele são iguais, no caso do como quadrilátero, os 4 ângulos têm 90 graus e todos os lados dele também são iguais. Falar agora para vocês sobre a nomenclatura. A gente dá o nome aos polígonos de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Eu coloquei alguns aqui para vocês. 3 lados é o triângulo ou trilátero, 4 lados, quadrângulo ou quadrilátero, 5 lados, o pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono, 15, pentadecágono, 20, icoságono. Eu espero que essa aula tenha sido útil, que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre polígonos, vou falar sobre as diagonais do polígono, passar já algumas fórmulas para vocês, uma coisa mais prática, alguns exercícios. E mais uma vez, eu peço que você dê uma força para eu colocar esse trabalho em frente, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. E muito obrigado por ter assistido. Valeu, gente! Embora seja uma figura plana e todos os lados